que o Brasil ele tem uma posição um tanto quanto vantajosa na questão da transição energética por ter uma matriz elétrica muito limpa, muito renovável. 93% da energia que nós estamos usando agora vem de fontes renováveis. A matriz energética brasileira é 50% renovável. Isso numa corrida de transição é uma vantagem, porque os países da OCDE têm cerca de 15% de renovabilidade na matriz. Olá, eu sou a jornalista Marília Argolo e este é mais um episódio do Esfera Cast. A nossa convidada de hoje é a enviada de energia da COP30, Elbia Ganon. Elbia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do EsferaCast. Tudo bem? Tudo bem, obrigada a você. Que maravilha. Então, você como enviada para falar sobre energia durante a COP30 pelo governo federal, eu já começo te perguntando, muito tem se debatido sobre transição energética. E aí, vamos falar um pouco sobre como tem sido todos esses diálogos durante os eventos que estão acontecendo lá na Blue Zone, na Green Zone, e como que tem avançado os debates em relação a isso? Bom, o debate sobre a transição energética, ele tomou corpo na economia global a partir do Acordo de Paris, da COP21 em 2015. E nós estamos sempre falando, a COP do Brasil é Paris mais 10, né? 10 anos depois do Acordo de Paris. E o tema da transição energética está muito associado ao aquecimento do planeta. E, na ocasião, em Paris, se falava de que a temperatura do planeta não poderia ultrapassar mais do que 2 graus Celsius. E, depois disso, estudos mostraram que não poderia ser mais que 1,5 grau. Para você realmente alcançar esse objetivo de não deixar a temperatura ultrapassar 1,5 grau, você precisa fazer a transição energética, porque mais de 80% das emissões que causam o aquecimento global vem do uso da energia. Por isso, transição energética é tão importante. Se você resolve o problema da energia, você resolveu 80% do problema. Então, somos muito importantes nessa discussão. Quando nós fomos nomeados, há mais ou menos 6 meses, na presidência da COP30, né, o André Corrêa do Lago, que criou os seus enviados para tratarem de temas relevantes e também 30 temas associados à COP30, o nosso papel central foi discutir, não só no Brasil, mas na economia global, os desafios de se fazer uma transição. E o que nós aprendemos de lá para cá, tentando entender principalmente o mundo, que o Brasil ele tem uma posição um tanto quanto vantajosa na questão da transição energética por ter uma matriz elétrica muito limpa, muito renovável. 93% da energia que nós estamos usando agora vem de fontes renováveis. E quando nós estamos falando do uso da energia, que não é só a eletricidade, a molécula, o carro que você dirige e outros usos na indústria, a matriz energética brasileira é 50% renovável. Isso numa corrida de transição é uma vantagem, porque os países da OCDE têm cerca de 15% de renovabilidade na matriz. O Brasil parte numa posição muito confortável, mas ele não pode ficar parado, ele tem que entrar nesse debate. E como que o Brasil entra nisso? Ele entra muito mais numa situação de vantagem do que de desafio mesmo de se fazer essa transição. O Brasil entra nisso propondo soluções importantes para o mundo. O Brasil é um importante provedor de soluções de energia renovável para o mundo. O Brasil é um grande exportador de commodities. É importante que ele passe a criar essas commodities, fazer a descarbonização dessas commodities e também identificar indústrias no mundo que precisam de eletricidade e que sejam eletricidade limpa e renovável e atrair essa indústria para cá. A gente já avançou muito, principalmente com o avanço também das placas solares, dos carros elétricos, por exemplo, que tem sido massificado aqui no Brasil a utilização desses veículos, mas aonde a gente ainda precisa avançar mais? O nosso maior desafio está na indústria, no processo industrial, que, como eu disse, a nossa matriz energética tem 50% limpa e renovável, mas tem outros 50% que a gente precisa avançar. Os processos industriais hoje, as fábricas, não é? O alumínio, a madeireira, elas ainda utilizam muito combustível fóssil, muito a molécula e, portanto, que vem do óleo, do gás e até mesmo do coque. Então, o maior desafio nosso está na indústria e não é por falta
de disponibilidade do recurso renovável, é pela questão do custo. Hoje, você consegue eletrificar grande parte dos processos produtivos, mas a substituição das caldeiras, por exemplo, tem um custo ainda alto. Nós precisamos pensar em políticas de financiamento para fazer. E outros processos que ainda você não consegue se livrar da molécula. Não há como você eletrificar. E aí, que é o que nós chamamos de hard to abate, né? É muito difícil esse processo de você abater, de você mudar o uso do fóssil. E aí tem muito de ganho tecnológico e também de redução de custos. Um exemplo disso é a indústria de aviação. O Brasil tem um grande potencial de produzir a SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, que é o combustível de aviação que é renovável. Mas a gente precisa ainda ganhar escala e redução de custo. Nós estamos indo bem nos debates, nos diálogos em relação a isso, lá na COP30, mas ainda tem alguns entraves nisso tudo, né? Como, por exemplo, a Arábia Saudita, que é um grande explorador de petróleo ali. E como tem sido o diálogo com esses países que ainda têm como principal até fonte de renda dos países para toda uma comunidade esses combustíveis fósseis? Esse debate ele é muito relevante e, em determinado momento, nós ficamos tentados a ignorá-los. Dizer, mas esses países não querem parar de produzir petróleo. Mas você precisa analisar a realidade daquele país e a razão pela qual ele não quer deixar de produzir petróleo. Então, você tem que dimensionar o problema. A primeira razão de você não buscar uma solução para substituir o petróleo, você precisa saber se aquele país tem o recurso renovável disponível, a disponibilidade do recurso natural. Esse é o primeiro fator. Depois vem a tecnologia. Será que aquele país ele tem a técnica de produzir aquela energia renovável em detrimento da não renovável? Segundo fator. Terceiro, custo e preço desse recurso. Será que esse custo é acessível para aquele país? E quarto, o mais desafiador, a taxa de retorno. O investimento nessas economias do petróleo trazem crescimento e desenvolvimento para essas economias, porque a taxa de retorno é muito maior, inclusive, do que a taxa de retorno das energias renováveis. E esses países enriqueceram com o petróleo. Então, é muito difícil você convencer um país a abrir mão de uma riqueza. Vide o caso do Brasil, que acabou de conceder uma licença para estudos para a Petrobras. E aí você vai dizer, olha, do ponto de vista do clima é péssimo, do ponto de vista ambiental parece não ser bom, mas do ponto de vista político, econômico e social parece fazer sentido. Como é que você vai encarar uma discussão dessa? E como que tem sido todo esse diálogo para os financiamentos que você mencionou, retornando aqui para o Brasil? Porque você também falou da pesquisa, da exploração lá na Foz do Amazonas, e de certa forma é um dinheiro que entra para o país, né? Como que seriam os financiamentos para que a gente faça essa transição energética de uma maneira mais limpa, mas também que seja financeiramente viável? O financiamento da transição, efetivamente falando de transição energética, eu não acho que ele seja tão complexo. A gente precisa discutir o financiamento em duas dimensões básicas, da própria transição energética, que exige investimentos, e o financiamento associado às mudanças climáticas, que aí você também coloca outros fatores da transição, e não só da transição energética, mas da transição de um modelo econômico e social com economia de baixo carbono. E aí você tem que discutir, por exemplo, a adaptação. Muitos países precisam já se adaptar à temperatura que nós estamos hoje. Então, na dimensão do financiamento para mitigação, adaptação e até reparação em alguns países, realmente é preciso de um montante de dinheiro, esse tal de 1,3 trilhão ano. Esse é o financiamento dessa área. E existe um outro financiamento que parece um tanto quanto mais simples, e para nós economistas é simplíssimo, que é financiar um investimento em determinado setor da economia. Capital não falta para o mundo. O que falta? Você ter investimentos que sejam atrativos para esse capital. E isso exige segurança, e aí um aparato regulatório, um desenho político adequado,
e exige, sobretudo, taxa de retorno. Você tem um combustível fóssil que tem uma taxa de retorno de 2 dígitos e você tem uma renováveis que tem uma taxa de retorno menor, naturalmente o capital vai migrar para lá. Perfeito. Agora vamos para o nosso minuto final. Vou dar play no relógio. E para a gente começar, uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje. Objetiva. Uma coisa que você faria diferente na sua carreira. Absolutamente nada. E se você fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual seria a primeira lei que você sancionaria amanhã já? Eu colocaria um preço bem alto no carbono para que você equalize o retorno, para que as renováveis realmente se sobressaiam. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma única palavra ou então numa frase curta? Prover demanda de energia, porque nós temos excesso. E para a gente finalizar, quem é a figura brasileira que mais te inspira? Luiz Barroso, o ex-ministro do Supremo. Ele é algo que realmente me inspira. Maravilha! Finalizamos antes do apito final, que vai tocar já já. Muito obrigada por ter participado com a gente do EsferaCast. Você viu que a objetividade é seu forte. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!